Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o podcast Aquarismo para Todos, comigo Eduardo Starling mais uma vez. E aqui eu dou uma surfada de leve na treta aqui, no clickbait e tal. Propositalmente, o título desse episódio é uma pergunta, né? E obviamente a resposta não vai ser sim ou não. Então aqui a gente vai tentar desenvolver um raciocínio. Não é exatamente um formato, mas aqui eu começo a flertar mais com um desejo que eu tenho desde a primeira temporada, de desmistificar algumas coisas do aquarismo. Eu falei no episódio de abertura do podcast, lá atrás, no finalzinho de 2022, eu flertava um pouco com isso, eu falava. Mas assim, eu acho que agora eu tenho mais insumos para falar sobre esse assunto. Eu acho que eu tenho alguns possíveis caminhos para quem especialmente para quem já embarcou no aquarismo e às vezes reclama, fica aquela coisa bem daquela hiena do desenho animado antigo, dia, azar, aí só quem vai pescar isso aí quem tá beirando 50, tá? Um desenho bem antigo, tá? Mas é isso, eu vou discorrer um pouco sobre qual é o custo real do aquarismo, né? Tem muita reclamação, vamos tentar bater um papo aqui, fazer uma reflexão juntos aqui, tá? Então assim, nesse momento, antes de a gente entrar na pauta, só agradecer a todo mundo que acompanha. Se vocês estão gostando dessa terceira temporada, manda uma mensagem para cá, o que tá gostando, o que não tá, o que gostaria de ver abordado. Pode mandar pelo Instagram. E aí, cara, sim, tenham paciência, porque eu vejo pouco Instagram, eu tenho visto pouco Instagram por questões pessoais, não só de aquarismo, mas o meu pessoal tem visto pouco. Mas em algum momento eu vou ver e vou responder, então se quiser manda mensagem. E-mail, eu recebo pouquíssimos e-mails aqui pela conta do podcast. Podem mandar e-mail, vai ficar mais fácil de eu ver. Ou fala comigo aqui pelo WhatsApp. Quem tá nos grupos aqui me acha fácil. Tem um grupo aqui do Aquarismo para Todos que tá dentro da comunidade do Antônio De Luca. A gente começou essa parceria. Estamos lá dentro, mas assim, não tem exatamente as mesmas regras. Algumas a gente compartilha, outras não. Mas um papo livre de aquarismo, não é focado em discos. Aí conversa comigo, diz o que tá achando, o que não tá, o que gostaria de ver abordado. De modo geral, tem algumas pessoas que já falam comigo ali. Mas o papo de hoje vai ser qual que é o custo do aquarismo, o custo relativo do aquarismo. Como eu falei, o tema aqui não vai discorrer no sim ou não. Obviamente não é sim ou não. Eu já comentei isso quando eu abri o podcast lá atrás. Mas eu vou tentar desmistificar um pouco. Porque o aquarismo, eu posso dizer que dependendo com o que você comparar, o aquarismo pode ou não ser caro. E assim, existem diversos sabores de aquarismo também. Tem algumas modalidades ou submodalidades do hobby podem ser bem caras, outras nem tanto. Isso aí vai variar muito de acordo com o tamanho do aquário, o tipo de proposta do aquário, o tipo de fauna e até de flora, especialmente flora. Se você monta marinho, se você monta aquário de água doce, nível de equipamento que você tem, ele varia bastante. Eu ainda acho que mesmo você pegando pegando o pior caso, pior no sentido de grana, você pegar o aquário mais bombadão, ele não é assim, ele rivaliza com você ter um cachorro problemático. Você tem por exemplo, um bulldog inglês, que é um cachorro que acaba tendo que levar muito ao veterinário. Se você botar na ponta do lápis, eu acho que rivaliza. Mas às vezes não tem o mesmo apelo, porque o aquário, pela própria característica do aquário mesmo, né, desse tipo de hobby, ele acaba sendo muito mais, para muitas pessoas, como um elemento decorativo do que propriamente um bicho de estimação, no sentido de você ter um membro da família. Porque cachorro, gato, muitas vezes vira um membro da família. E aí isso mexe com os nossos valores, com a nossa percepção de custo também, tá? É fato. E aí, eu sei que alguém de Jumbo vai falar, não, mas eu tenho um Oscar aqui que me dá bom dia. Tem Oscar que dá bom dia. Tem carpa que vem comer na mão. Isso tudo eu sei que existe, cara. Tudo isso eu sei que existe. Tô falando que é diferente, tá? A relação é diferente.
Por exemplo, você não vai. Esse Oscar que come na sua mão, você não consegue. Se for viajar, você não consegue levar ele na poltrona do seu lado. Desculpa, mas não vai. E cachorro muitas vezes viaja com os donos. Até assim, vai, inclusive dentro do avião, poltrona mesmo. Não fica nem em jaulinha, não. Não tô querendo dizer isso. Eu só quero dizer que assim, é uma relação diferente. Isso implica numa percepção de custos diferentes, tá? Mas a questão aqui não é... Eu não vou comparar com cachorro e com gato, porque tem essas questões de valor de ração, cuidado veterinário e tal. E essa parte veterinária, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, tá? Mas eu vou falar de outros fatores aqui, tá? Para início de conversa, tá? Vamos agora separar em tópicos. Tamanho de aquário. O tamanho de aquário, obviamente que ele vai influenciar... com certeza em termos de custo, especialmente no custo de investimento, tá? Porque obviamente um aquário de 300 litros vai ser muito mais caro do que um aquário de 50 litros, isso é óbvio, tá? Só que às vezes você tem outras questões relacionadas à manutenção, que eu vou falar mais pra frente, de equipamento, etc e tal. Ainda assim, você tem uma questão de materiais que você usa também. No caso da montagem do aquário em si, ele não, você não tem muita opção. É mais o custo do vidro, o custo do móvel, mas é uma coisa que você vai gastar uma vez e não vai gastar mais. É um custo inicial aí. E aí compara com a galera que compra cachorro de raça, compra filhote com pedigree. Né? Eu sei que tem todo o movimento de você ter, por exemplo, um cachorro ou um gato vira-lata, adotar, que eu acho muito maneiro. Tá? Mas no caso de cachorro, às vezes é problemático porque você... Dependendo do tipo de estilo de vida e até de onde você mora, você não consegue lidar com a imprevisibilidade de um vira-lata. E aí você tem que optar por ter um cachorro de raça. E aí, no caso de cachorro de raça, o que você paga não é que o filhote seja uma mercadoria. Aí, desculpa aí se quem pensa diferente, cada um tem uma opinião. Mas é uma questão que você remunera o investimento do criador em fazer uma coisa séria. Não é você diferenciar um criador que simplesmente junta o macho e uma fêmea e tira filhotes, de um criador que observa questões de seleção de espécies do tipo, tem um filhote aqui que tem um problema genético, tem uma doença de pele, então ele não entra para cruzar, aí você separa, você isolar características, que a gente no aquarismo está acostumado, você vê, até pra galera de acaradisco. Quando a gente compra um bom espécie no acaradisco, você está comprando um trabalho sério de um criador. No caso de cachorro, acontece também. Gato também. Então, quando você compra o filhote, é isso. E aí eu acho que o investimento no aquário, o investimento inicial no aquário, ele é comparável a você comprar um cachorro com pedigree. É bem comparável. Né? Eu hoje, por exemplo, um bulldog francês. Bulldog francês com um cachorro meio da moda. Não sei como é que está hoje, mas era da moda há pouco tempo. Eu estimo que um bulldog francês está custando... Um filhote com pedigree de bulldog francês deve estar custando uns 3 mil reais, imagina. Com 3 mil reais, você monta um bom aquário de 200 litros. Aquário, com móvel e até com alguns equipamentos. Então essa é uma coisa comparável e óbvio que no longo prazo o custo de manutenção do aquário é muito mais baixo do que de um animal desse tipo. Então tem essa questão do aquário de ser caro, que é por aí, tá? O outro ponto da questão do aquarismo, equipamentos. Tá? A gente aqui no aquarismo aqui a gente tem uns tons de cinza interessantes. Tá? Por quê? Os equipamentos que você vai adquirir vão variar de acordo com o tipo de aquário que você vai montar. E aí, o que é o aquário do mais barato para o mais caro? O mais barato seria um aquário comunitário, sem peixes exigentes, sem superlotação, e que você usa ou não tem plantas ou usa plantas de baixa exigência, de baixa demanda. Tá? Nesse caso, você talvez não precise investir no melhor filtro. Você pode ter um filtro mais de entrada. Você não precisa ter, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo, né? Eu rodo os meus aquários com canister, um aquário de 225 litros. Eu rodo com 2 canisters. Eu poderia ter um só, mas eu rodo com 2 por uma questão pessoal de ter redundância e de poder exagerar um pouco da mão na quantidade de peixes, tá? Isso é um risco calculado, ou quase calculado. Mas se você monta um comunitário de peixes pequenos, baixa demanda, às vezes você roda um aquário desse só com um filtro Rengon, que não é caro. O canister é bem mais caro.
Filtro interno, nem tanto. Aí, dependendo da fauna, você pode rodar com filtro interno, que é mais barato ainda. Ainda tem a questão do SAMP. Tá? Eu sei que tem muita gente que ouve aqui o podcast que é fã de SAMP. O que é o SAMP? Eu já falei em outros episódios, mas eu vou repetir. O SAMP, que é a tradução, que é reservatório em inglês, é literalmente um mini aquário, um aquário de escala menor, normalmente a partir de 25% do volume do teu aquário principal. A galera costuma fazer 30%, 40%, às vezes até mais. Em que você, nesse reservatório separado, você faz toda... É quase que uma central de tratamento da água. Você passa ali filtragem biológica e filtragem mecânica. Química, se necessário, também. A galera usa poligente, aí dependendo do tipo de aquário. E devolve isso. Que o custo dele... Eu, sinceramente, ainda acho que dá um pouco mais de trabalho, dá um pouco mais... Você tem que vigiar um pouco mais. O pessoal que é fã de SAMP não diz, tá? Mas ele é bem mais barato do que você ter uma filtragem mais parruda, e aí especialmente para aquários maiores. Porque você, por exemplo, se for montar um aquário jumbo, não adianta você botar 4 filtros Rengon que não substituem o SAMP. Desculpa, mas não substitui. Tá? Eu acho que você tem que ter um outro patamar de filtragem. E o SAMP é uma coisa que barateia no caso de aquário. Eu sei que para montar o meu canister eu tive que assumir um custo mais caro, tá? Agora, e assim, especialmente aqui no Brasil, tá? Aqui eu vou só tangenciar um ponto que eu vou falar mais pro final do episódio, que é o custo dos equipamentos que a gente compra importados. A gente não tem grande indústria nacional para esse tipo de coisa. O que chega mais barato pra gente é equipamento chinês. E aí seja filtro, seja luminária, a maior parte dessas coisas de equipamento mesmo chega importado de China, e a gente acaba ficando muito por conta dos chineses aqui em termos de custo. Mas lá fora, aí pegar a Europa, Estados Unidos, o pessoal tem acesso a uns equipamentos muito bons, de qualidade bem superior aos chineses que a gente compra, por não tão mais caro assim. Eu vou dar um exemplo, no caso de canister, puxando a sardinha para o canister, que Estados Unidos e Europa, um bom filtro alemão da marca do Enheim ou Fluval não é muito mais caro do que um Samsung. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a diferença de preço é abissal. Um filtro Enheim chega a custar 3 vezes o valor de um filtro chinês de um Samsung, um Atman, coisa parecida. A diferença é muito grande. Então a gente acaba ficando muito por aí. Tá? Luminária. Luminária é uma coisa que só é um custo maior se você vai fazer um plantadão. Tá? E aí, se você não vai fazer um plantadão mais high-tech, mais de alta demanda, eu acho que você pode facilmente aderir para luminárias caseiras, assim, fabricação caseira ou fabricação nacional, que o pessoal simplesmente pega o LED, monta um reator e vende. O Mercado Livre é cheio desses luminárias. E tem muita gente que gasta um tempo estudando e monta em casa uma luminária assim. Eu bato palmas pra essa galera. Eu acho que em outros tempos eu teria mais isso. E hoje em dia, cara, simplesmente não tenho mais tempo para isso. Eu acabo preferindo juntar e comprar uma coisa que alguém já faça. Tá? Então, se você vai... Aí, voltando àquele meu primeiro exemplo, aquário de planta de baixa demanda ou só peixe, sai barato. Tá? Agora, se você quer uma coisa mais elaborada, o equipamento é mais caro, mas tem esse lance. O aquarismo, ao contrário de outros hobbies, no caso de pet, né? Você tem muita opção de coisas que você faz você mesmo. Filtro, o caso do SAMP é faça você mesmo, do it yourself. O caso de luminária também. Você tem várias coisas que são adaptadas para o aquarismo que outros hobbies não têm. E aí a depender do risco que você quer correr. Entendeu? Agora, aqui eu não estou falando de aquário marinho. Aquário marinho aí já é um patamar mais complicado. No caso de tamanho de aquário não, mas acho que é a mesma coisa. Mas equipamento, você tem uma exigência maior de equipamentos. E no caso, você tem uma quantidade de equipamentos maior, a depender também, obviamente, do perfil do aquário. Se for ter só um aquário com peixe palhaço e anêmona, você pode ter uma coisa mais tranquila. Mas você vai botar coral vivo, por exemplo, botar invertebrado, você tem que ter alguma coisa para resfriar a água, porque o nosso clima aqui, ainda mais com o aquecimento global, não sustenta. Você tem que ter a temperatura não pode ficar sujeita aqui aos nossos verões.
Eu, por exemplo, aquário de disco, meu aquário bate 27, 28 graus direto. Isso é aquário marinho, para aquário com coral é a morte. Você tem que ter forma de resfriar água do aquário. Você tem a questão de skimmer, tem outras alternativas, outras questões aí. Aí a galera de marinho, que eu sei que tem marinho também, se quiser mandar para mim uma parte, falar um pouco sobre essa questão de custo marinho, o que vocês têm, eu agradeço, tá? Manda para mim que eu posso colocar isso mais para frente. Eu posso até fazer um videozinho falando isso mais para frente. Ou um áudiozinho, um episódio bônus aqui. Se vocês me mandarem isso a tempo, entre esse e o próximo episódio, eu solto o episódio bônus só comentando o que vocês mandarem, tá? Mas o aquário marinho tem essa questão aí que já pula. Embora algumas coisas você possa fazer no esquema do it yourself, faça você mesmo. Tá? E aí, no caso dos plantados também, tem a questão do sistema de CO2. Se você vai ter um plantado de alta demanda. E aí entra na parte de manutenção a questão de fertilização. No marinho você tem adição de cálcio. E aqui no plantado de alta demanda você tem regimes de fertilização que vão demandar um dinheiro, tá? E aí eu vou deixar um parêntese aqui sobre a natureza dos produtos que você usa. Eu vou falar no final que é o nacional versus importado. Isso aí eu vou deixar aqui para o final. Por enquanto eu estou abordando custos específicos do aquário, tá? Na parte de manutenção também, tá? Você tem manutenção que eu falo o dia a dia, né? Produto químico e alimento para os peixes, você tem um custo relativamente baixo, a não ser que você vá para o plantadão aí, você tem a questão da fertilização, e aí você tem mesmo as rações importadas não são tão caras assim se você comparar com outros hobbies, até com pet de modo geral, tá? E aí você botando no final das contas, o aquarismo não é um hobby caro, que também não dá o trabalho que dá, e tem muita gente com quem eu falo, que eu tenho podcast de aquarismo e volta: pô, mas você limpa o seu aquário inteiro de quantos em quanto tempo? Aquela coisa que eu já falei desde a primeira temporada, que as pessoas têm uma noção muito errada de aquário, tá? Falado isso, agora, eu acho que vale dizer que é o principal, que é um dos motes principais, é o produto nacional versus produto importado, né? Quando eu comecei aqui no aquarismo, a gente tinha uma indústria nacional ainda engatinhando. Você tinha, no caso de alimentação, eu tinha basicamente dois produtos à venda para alimento para peixe, que eram as rações da Alcon, que agora se chama Labicon, é uma ração nacional que era o que tinha, não sei nem dizer em termos de qualidade com as outras, porque era o que tinha, não tinha outra opção. E tinha uma embolinha em bits que era Vitor Hormônio. Cara, nunca deu certo com peixe nenhum que eu tive. De repente, sei lá, se o pessoal de King pode falar alguma coisa da Vitor Hormônio. Era uma bolinha que afundava direto, nenhum peixe meu conseguia comer aquele negócio, né? E era o que tinha. E com o tempo foram chegando produto importado. Então, isso foi na década de 80, tá? Ao longo da década de 90 e 00, começou a chegar a ração da Tetra, depois começou a chegar a ração da Cera, os filtros importados, antigamente era filtro biológico de fundo, ou aquele filtro interno que parecia um copinho. Mas depois, com o tempo, foi chegando os filtros externos lá de fora, começou a chegar o Whisper, começou a chegar o Aquaclear da Tetra, o Whisper acho que era da Hagen, começou a chegar uns filtros diferentes, uma outra coisa chinesa também, começou a chegar a Atman aqui também, chegou uma variedade de produtos. E em um determinado momento, a gente teve basicamente muita coisa importada aqui, né? Basicamente produtos da Tetra e depois da Siquem, e filtros, esses filtros alemães aí, e alguma coisa de filtro chinês também. Até que quando eu comecei a entrar no aquarismo com mais força, aqui de 2014 para cá, tá? 2014 com certeza, mas principalmente nos últimos 5 anos, começou a surgir uma indústria nacional. Só que o mercado, há tantos anos acostumado com indústria importada, torcia o nariz. Então muita gente tinha um problema de aceitação. E algumas marcas fizeram um bom trabalho de espalhar pelo boca a boca, especialmente com o lojista e com o influenciador, depois que o influenciador virou uma questão, de como a gente tem uma indústria nacional muito boa, tá? E hoje eu posso afirmar categoricamente, por experiência, não é eu não sou
Não testei em laboratório. Para alimentação, hoje em dia, por exemplo, eu dou preferência a produto nacional, porque o produto nacional, para tratamento de água e para essa parte de acelerador biológico, realmente deu um salto. Hoje em dia você tem muito mais opções. Você não precisa mais ficar focado em produto Siquem, produto JBL e tal. Tem muita coisa boa por aqui. Testes eu não sei, tá, gente? Porque eu uso pouco teste. Eu não gosto dos testes antigos da Alcon Labcon. E o que eu tenho aqui ainda é um resquício de teste da API, que é um teste americano muito bom. Eu sei que tem agora algumas coisas de teste nacional, mas que eu não testei ainda. Então, eu prefiro não comentar. Mas ração para API, tanto flocos quanto bits, e a parte de fertilização e condicionador de água, a gente está muito bem servido. E isso é uma coisa que a gente precisa rever no aquarismo, porque tem muita gente que fala que não, só presta se for importado. E é mentira. Não. O único produto que elimina cloro e metais pesados é o Prime. Não é. Assim, tem o mesmo efeito? Pode ser que o outro não tenha o mesmo efeito, mas isso aí eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa questão de desinformação. Hoje a gente tem opção. Então, assim, mesmo num custo que não é tão alto hoje em dia, a gente tem boas opções de produto nacional. Mas aí, especialmente para essa parte de manutenção, tá? A parte de ração, condicionador, acelerador biológico, essas coisas, fertilizante. Para equipamentos, no caso de filtro, luminária, eu acho que a gente ainda tem um feijão com arroz para comer aí, tá? A gente está muito ainda no chinês aí. Eu tenho um feijão com arroz, mas comparando em termos absolutos com outros hobbies, não é uma coisa proibitiva, não, tá? A gente hoje, e assim, mesmo essa parte de filtro, a gente consegue se safar com do it yourself. No caso de filtro, fazendo SAMP, eu acho que é uma ótima solução para você poder resolver, se você não quiser investir no filtro importado mais brabo assim. A parte dos peixes também, sabe? Você não precisa ficar comprando peixe importado. Aí eu falo especificamente de disco, né? Tem muita gente que fica procurando disco importado. A gente tem muito disco de criador nacional bom, gulpes de criador nacional, beta de criador nacional, pra galera que procura peixe de linhagem. Tem muita coisa boa aqui. E eu acho que, comparativamente, o hobby hoje talvez seja mais barato do que era quando eu entrei, ou quando eu estava me desenvolvendo aquele nos 80, 90, não sei. Aí fica difícil, né? Percepção. Talvez porque hoje eu tenha salário, na época eu tinha mesada, né? Não sei. Mas assim, independente disso, como que você, se realmente a questão do custo é uma questão, eu acho que vale vocês considerarem no projeto do aquário de vocês o perfil do aquário. Porque a gente pode chegar a uma conclusão de que a gente tem aquários de perfil barato, mais ou menos, e caro. E aí pensa no que vocês vão montar antes de dizer, não vou montar aquário porque é caro. Não, você tem opções de aquário barato, fácil, né? E aquários bonitos. Vou botar um aquário com pecilídeo, aquário com alguns peixes amazônicos, com neon, com, sei lá, Mato Grosso, algum outro tipo de tetra. A gente tem várias opções de aquários bonitos e baratos por aqui, de peixe criado em cativeiro e tudo. Só começa a ficar mais caro quando você pega coisas mais específicas ou então faunas mais exigentes. Você tem que ter uma questão de equipamento, uma questão de condicionador maior. Mas eu acho que isso, eu queria trazer essa discussão também, principalmente por isso. Pra gente pensar bem, que às vezes a gente quer ter um aquário de determinado tipo e tem que ver se cabe no nosso bolso. Aí eu vou dar um exemplo que não é exatamente bolso, mas é uma reflexão que eu fiz. Eu tinha muito vontade de ter um aquário ou jumbo, não um jumbão com esses bichos gigantes aí que eu fico um pouco agoniado, eu queria ter em lago. Mas assim, de fato, eu hoje tenho um aquário de discos de 225 litros, eu queria ter um aquário de disco de 700 litros, fácil. Teria fácil, pegando minha sala inteira. Só que me implicaria em outras questões que eu digo categoricamente eu não vou ter. Porque um aquário de 700 litros me implicaria numa infraestrutura de manutenção que eu já não sou capaz. Eu não ia ficar... imagina cada troca parcial eu ficar 8 baldes para um lado, 8 baldes para o outro. Não vou fazer, eu teria que ter um sistema, teria que estar perto da água. Exigiria uma certa infra, uma certa disciplina que eu não sou capaz de ter hoje, né? E aí, isso eu tô falando de disciplina, eu acho que se aplica a questão de grana. Então, assim, quando for montar o aquário, eu acho que vale a gente pensar, porque existe forma de você montar um aquário barato, tranquilamente, tá? E pode ser um aquário tão bonito, tão pujante como o aquário dos nossos sonhos ou dos videozinhos que o Instagram joga na nossa cara, tá? É uma reflexão. Me diga se você concorda, se você discorda, se você tem um adendo. Galera de Marinho,
Tô aberto aqui, se quiser mandar exemplo, pode mandar por e-mail, pode mandar áudio pelo WhatsApp. E aí, se tiver alguma reflexão, alguma coisa bacana, eu faço um episódiozinho curtinho, solto semana que vem aí pra ir trocando com a galera. Tá, gente? Vamos ver como é que a gente consegue fazer outras provocações desse tipo. Mas por enquanto é isso aqui. O episódio desse não precisa de considerações finais. Então, a título de consideração final, já que eu não vou quebrar em outro bloco, aguardem que o próximo episódio vai ser o episódio... eu acho que facilmente vai ser um dos mais ouvidos. Cara, foi muito bacana. Que é a nossa primeira entrevista puro sangue aqui no podcast. E aí, especialmente galera de plantado, fiquem alerta aí. Que o episódio que vai entrar no ar daqui a 2 semanas vai ser muito bacana. Tá ok, gente? Um abraço pra todo mundo e até o próximo episódio.